A gente costuma associar o Homem-Aranha a vários de seus inimigos, tipo o Duende Verde e o Dr. Octopus, mas tem um vilão que vem à cabeça antes mesmo deles, ninguém menos que o Venom. Desde que apareceu pela primeira vez na edição 252 de O Espetacular Homem-Aranha, esse simbionte sombrio vem encantando os fãs com suas características únicas e cheias de personalidade, deixando todo mundo na expectativa por novidades no universo do Homem-Aranha. Depois de mais de 3 décadas, vários simbiontes já apareceram pelo universo Marvel, e isso até faz alguns fãs ficarem curiosos ou preocupados com a quantidade total de simbiontes do Venom que existem por aí. Venom e Null. O simbionte que conhecemos como Venom surgiu durante o reinado de Null, o deus sobrenatural das trevas. Existem relatos diferentes sobre sua origem. Alguns dizem que ele foi o primeiro simbionte criado por Null, enquanto outros afirmam que ele seria o 998º membro da família. De qualquer forma, grande parte de sua história ainda é um mistério, já que suas memórias foram apagadas, alteradas e adulteradas várias vezes. O simbionte acabou sendo expulso do grupo por violar as regras de Null, e mais tarde foi descoberto por exploradores Kree. Esses exploradores o fundiram com Tel-Kar, um soldado, e aproveitaram sua habilidade de transformação para invadir o exército Skrull. Porém, Tel-Kar apagou as memórias do simbionte e o abandonou enquanto resgatava um grupo de refugiados Kree. Depois disso, o simbionte se uniu a um extraterrestre não identificado, que o usou para exterminar sua própria espécie, o que acabou desenvolvendo nele uma dependência da agressão. Durante os eventos de Guerras Secretas, o Homem-Aranha encontrou o simbionte pela primeira vez e se ligou a ele, permitindo que ele incorporasse suas habilidades ao seu DNA. No entanto, o lançador de teias percebeu que se tratava de um ser senciente, com consciência própria, e acabou rejeitando ele. Mais tarde, Ed Brock, um jornalista que culpava o Homem-Aranha por arruinar sua carreira, buscou refúgio em uma igreja com a intenção de tirar a própria vida. O simbionte estava presente na igreja e captou esse intenso ressentimento de Brock. Ele se fundiu a ele, criando o infame supervilão Venom. O simbionte depende de uma ligação com o hospedeiro vivo para sobreviver, mas também consegue se sustentar sozinho. Venom pode mudar de forma, inclusive desenvolvendo espinhos ou aumentando de tamanho, e consegue imitar outras formas humanoides quando está ligado a um hospedeiro. Além disso, ao se unir a alguém, ele aumenta consideravelmente a forma física do hospedeiro, gerando um ganho significativo de massa muscular e tamanho. Possui dentes não humanos incrivelmente afiados e muitas vezes estende uma língua longa e flexível a partir da boca. Geralmente, Venom é retratado como maior que o Homem-Aranha e com mais força bruta. Ainda assim, ele é vulnerável a fogo e ondas sônicas, que podem causar dor intensa e exaustão severa se ele for exposto por muito tempo. Carnificina. Cletus Kasady, um notório assassino em série, acabou se fundindo com a prole do simbionte alienígena Venom durante uma fuga da prisão, dando origem ao Carnificina. O simbionte intensificou ainda mais a personalidade já instável de Kasady, tornando ele extremamente perigoso. As habilidades do simbionte Carnificina superam as de seu pai, Venom, por causa de sua gestação única em um ambiente totalmente diferente, a Terra. Ele dá a Kasady uma força física impressionante, muito superior à do Homem-Aranha e até à do Venom, além de habilidades de metamorfose que permitem gerar uma substância parecida com a teia a partir de qualquer parte do corpo e até formar armas. O simbionte também consegue implantar pensamentos na mente de outras pessoas usando seus tentáculos. Kasady consegue se agarrar a praticamente qualquer superfície e ainda possui uma versão de senso de perigo aguçado do lançador de teias, conhecido como sentido aranha. O simbionte transmite informações para Kasady de qualquer ângulo, permitindo que ele enxergue em todas as direções e antecipe ameaças iminentes. Kasady também tem uma capacidade de regeneração de tecidos corporais excepcional, muito mais rápida e completa do que a de um ser humano comum. Ele consegue regenerar qualquer parte do corpo perdida, da cabeça aos pés, e o simbionte ainda lhe concede controle total sobre seus atributos físicos, como tamanho, forma, cor, textura e dureza. Ele pode fazer o simbionte se parecer com uma roupa normal, ou usá-lo como camuflagem, de forma semelhante ao Venom. Grito! Na trama de Venom, Protetor Letal, Ed Brock tenta levar uma vida honesta enquanto a Wicked Life Foundation extrai as sementes de Venom e as cultiva em 5 novos simbiontes, formando sua própria equipe pessoal de guardas. Entre os descendentes da primeira geração de Venom, o mais dominante é chamado Grito, um ser instável que se uniu à agente de segurança mentalmente instável também da Life Foundation, Dona Diego.
Carlton Drake realizava experimentos com simbiontes para criar o que ele chamava de superpoliciais. Donna foi escolhida entre uma força de segurança composta por policiais, soldados e mercenários. O simbionte Grito tinha uma aparência única em comparação com outros simbiontes do universo Marvel. Suas cores predominantes eram amarelo e laranja, com olhos brancos se diferenciando do esquema preto e vermelho tradicional de Venom e Carnificina. Quando se ligava a um hospedeiro, Grito podia conferir a ele características físicas como mandíbula alongada, dentes afiados, garras e até pelos flexíveis, que na verdade eram extensões do próprio corpo do simbionte. Além de super força e velocidade habituais, Grito conseguia imitar roupas para se camuflar com o ambiente. Ele também compartilhava habilidades típicas do Homem-Aranha e do Venom, como escalar paredes, se balançar usando teias e possuir um sentido preditivo que o alerta sobre perigos iminentes. No geral, Grito é um personagem distinto e fascinante dentro do mundo Marvel, com aparência e habilidades que o diferenciam claramente de outros simbiontes. Sua evolução de vilã para anti-heroína a torna uma personagem complexa e cativante, admirada há décadas pelos fãs dos quadrinhos de Homem-Aranha e do Venom. Agonia! Como vimos no arco Protetor Letal, a Agonia é irmã de Grito e faz parte do grupo de 5 simbiontes descendentes de Venom, criado pela Fundação Vida sob o comando de Carlton Drake. O simbionte não apenas confere ao seu hospedeiro os poderes padrão de Venom, como também o reveste com uma mistura de biomassa roxa, escura e rosa, aumentando suas habilidades físicas a níveis sobre-humanos. A Agonia possui uma capacidade única de manipular essa biomassa de diferentes formas, algo que pode ser atribuído à atmosfera da Terra. Além disso, ela consegue usar seu metabolismo para expelir ácido como forma de ataque. Leisure! Leisure era o terceiro filho de Venom, irmão de Grito e Agonia. O simbionte Leisure tinha uma coloração verde e azul claro e podia fornecer ao seu hospedeiro garras alongadas. Seus pés eram característicos, com apenas 2 dedos visíveis, ao contrário do formato típico de uma bota. Além disso, o simbionte conseguia manipular seu corpo para assumir diferentes formas e formatos. Quando se uniu a Ramon Hernandes, um mercenário, o simbionte Leisure envolveu ele com sua biomassa esverdeada, levando suas habilidades naturais a níveis sobre-humanos. O simbionte também manifestou 6 tentáculos na parte superior das costas, 3 de cada lado. Seu principal modo de ataque consistia em formar longos tentáculos que funcionavam como chicotes, muito úteis para capturar ou chicotear adversários. Esses tentáculos ainda pareciam possuir uma camada protetora de muco ao redor deles. Fago! Aí vem o quarto irmão, Fago. Esse simbionte de cor laranja se uniu a Karl Mack, outro membro da força de segurança da Fundação Vida. Fago tinha a mesma força e habilidades do Venom, e ainda podia gerar armas brancas com suas próprias mãos, de forma parecida com o Carnificina. Mais tarde, ele tentou assumir o papel de líder do grupo de simbiontes da Fundação Vida. No entanto, acabou perdendo a posição para Grito, já que seu poder era inferior ao de Carnificina e Venom. Depois disso, Fago se uniu a um cachorro e passou a aproveitar a vida como predador. Mais adiante, ele foi controlado pela nova consciência coletiva simbionte do Carnificina e precisou se unir a um novo hospedeiro. Tumulto! Isso nos leva ao último irmão simbionte criado pela Fundação Vida por meio da reprodução forçada de Venom, destinado a servir como guarda e executor da organização e de seus clientes. A aparência de Tumulto é parecida com a de seu pai, Venom, sendo que a principal diferença é sua coloração azul. Ele se uniu ao mercenário Trevor Cole. Embora a força exata de Tumulto nunca tenha sido revelada, era evidente que ele tinha uma construção física bem robusta, mesmo entre os outros simbiontes da Fundação Vida. O simbionte conseguia se mover em velocidades altíssimas, ultrapassando o limite da percepção humana. Tumulto se destacava dos outros simbiontes por causa de sua tendência a criar armas contundentes e grandes, como martelos e massas, a partir de seus braços, provavelmente influenciado pela mentalidade agressiva de seu hospedeiro, Trevor. No filme Venom de 2018, Tumulto foi escolhido como o vilão principal, mesmo sendo considerado o menos criativo dos simbiontes da Fundação Vida. Ainda assim, o filme deu ao simbionte azul a oportunidade de mostrar sua força, provando ser um adversário formidável para Venom. Diferente dos quadrinhos, Tumulto foi retratado no filme como uma entidade extraterrestre que chegou à Terra junto com Venom, mostrando-se ali mais poderoso do que ele. Toxina! O simbionte conhecido como Toxina foi criado a partir da linhagem de Carnificina, sendo considerado o 10º simbionte e apontado como o mais formidável e perigoso de toda a sua espécie. Depois de formado, ele se uniu a um policial chamado Pat Mulligan. O Homem-Aranha via Toxina como seu verdadeiro aliado entre os simbiontes, mesmo já tendo tido alianças temporárias com Venom.
Desde antes de seu nascimento, Carnificina desprezava o novo simbionte e temia que ele pudesse se tornar mais poderoso do que ele próprio. Enquanto isso, Venom descobriu que Carnificina estava grávida e tentou proteger o novo simbionte, na esperança de criá-lo como um aliado. Venom também tinha receio de que, por ser o milésimo simbionte de sua espécie, Toxina pudesse apresentar problemas genéticos que levassem a comportamentos psicóticos e violentos. Patrick Mulligan, um policial de Nova York, lidando com as pressões da profissão e o estresse de começar uma nova família, certa noite, enquanto ele estava de serviço, ele encontrou o local onde Carnificina estava dando à luz a toxina. Para manter o simbionte escondido de Venom, Carnificina o fundiu a Mulligan, que se tornou o novo hospedeiro. O simbionte Toxina herdou os poderes de seus dois antecessores, incluindo a habilidade de aderir a paredes, se transformar em outra forma humana e criar teias praticamente infinitas. Sua aparência era vermelha da barriga para cima e preta do abdômen para baixo, refletindo o fato de que Patrick Mulligan era seu hospedeiro inicial. Assim como seu pai, Carnificina, Toxina podia se misturar ao ambiente e se tornar invisível, habilidade herdada de seu avô, Venom. Além disso, conseguia criar armas sólidas com seus próprios membros. Um detalhe que o diferenciava dos outros simbiontes é que Toxina não tentava assumir o controle da mente de seu hospedeiro. Em vez disso, ele interagia com Mulligan, debatendo decisões e expressando suas próprias opiniões. Desprezo! Após ser dilacerado pelo sentinela além da atmosfera terrestre, Carnificina foi dado como morto. No entanto, se descobriu mais tarde que ele havia sobrevivido e retornado à Terra. Michael Hall encontrou Carnificina e a trouxe de volta para Shriek e para a doutora Tanis Nieves, que usará as habilidades de Shriek para mantê-la viva. Eles planejavam aproveitar as características do simbionte para desenvolver membros protéticos e exoesqueletos que funcionassem como simbiontes. A doutora Tanis Nieves recebeu um braço protético de última geração por meio de um procedimento experimental e, enquanto estava temporariamente ligada a um simbionte, Carnificina, deu à luz a um novo simbionte chamado Desprezo. Esse simbionte se instalou no braço protético da médica e adquiriu novas habilidades de controle e conexão com a tecnologia, se tornando tecnopata. Como o Desprezo foi criado dentro de uma prótese cybersimbiótica, ele se fundiu com a tecnologia a ponto de não haver uma linha clara entre o simbionte e a robótica. Ele tinha cores predominantemente roxas e cinza, e uma constituição mais musculosa em comparação a Grito e Mania, embora não fosse tão grande quanto Venom. Pelo brilho das partes cinzentas de seu corpo e pela forte resistência a ataques elétricos, se especula que o simbionte possa ser parcialmente metálico. Desprezo era tecno-orgânico, permitindo que Tanis manipulasse e integrasse tecnologia ao seu próprio corpo. Essa habilidade se estendia a uma ampla variedade de tecnologias, desde armamentos avançados até a modificação completa de veículos. Hibernante! Ed Brock e Venom passaram por um período difícil quando Ed descobriu que Venom estava escondendo que iria gerar um filhote. Preocupado que ele pudesse se tornar outro Carnificina, Ed decidiu mantê-lo seguro e isolado na Alchemax, logo após o nascimento. Durante esse período, o jovem simbionte desenvolveu um vínculo próximo com o Dr. Steven, que conduzia experimentos com ele. O simbionte acabou desenvolvendo habilidades quimiocinéticas, capazes de produzir feromônios e substâncias químicas com efeitos variados. O filhote ficou conhecido como hibernante e se relacionou com alguns hospedeiros, mas geralmente assumia sozinho a forma de uma criatura felina. Seu primeiro hospedeiro foi Ed Brock. Hibernante, além de ter habilidades típicas do Homem-Aranha e do Venom, podia produzir diversas substâncias químicas e feromônios que provocavam efeitos mentais variados, como euforia ou sonolência. Diferente dos outros membros de sua família, Hibernante conseguia materializar uma forma física sem precisar se ligar a um hospedeiro, e ainda não tinha olhos semelhantes aos do traje do Homem-Aranha. Sua pele era negra e possuía 4 olhos com íris vermelhas. O simbionte também podia se dividir em vários ramificados, cada um ligado a diferentes hospedeiros e controlados remotamente pelo simbionte principal. Além disso, ele conseguia produzir ectoplasma automontável e ressonante à distância, permitindo criar uma réplica funcional de si mesmo quando permanecia ativo em outros lugares. Hibernante podia assumir diferentes formas, como a felina ou a lupina, além de aparência que mantinha quando não estava ligado a um hospedeiro. Após os eventos do arco Ansiedade de Separação e a saída de Grito da Fundação Vida, os simbiontes restantes foram aprisionados na balsa. Híbrido! Um guarda chamado Scott Washington presenciou os experimentos com os simbiontes, mas no início não se importou com o sofrimento deles.
Com o tempo, porém, ele desenvolveu empatia e decidiu ajudá-los a escapar. Os simbiontes se uniram e formaram uma nova entidade poderosa chamada Híbrido, que acabou se unindo a Scott. Com o Híbrido, Scott buscou vingança contra a gangue que o deixou paralisado e matou seu irmão. A pele do Híbrido era predominantemente vermelha, com detalhes em preto. Ele compartilhava várias habilidades do Homem-Aranha, Venom e Carnificina, como escalar paredes, lançar teias, moldar seu simbionte em armas e até criar membrana para planar. O Híbrido podia conceder ao seu hospedeiro características físicas como dentes afiados, garras e tentáculos, que na verdade faziam parte de seu próprio corpo. Além disso, possuía força e durabilidade aumentadas e a capacidade de disparar partes independentes de seu simbionte para se comunicar com aliados. Haze! Carnificina desenvolveu a habilidade de gerar simbiontes que podia controlar à vontade depois de ser exposto à magia do Darkhold. Um desses simbiontes foi o Haze, que se uniu à agente Claire Dixon e a colocou sob o controle de Cassidy. No entanto, ela acabou sendo libertada quando outro simbionte que havia se fundido com o Jubilau Von Scooter usou Haze para derrotar Keaton e aprisionar Cassidy. O Haze tinha pele verde e íris amarelas. Quando ligado a um hospedeiro, apresentava características como mandíbula esticada, dentes afiados, garras, tentáculos e até uma língua bifurcada. Apesar de não ter tido muitas oportunidades de mostrar suas habilidades, o Haze era mais poderoso do que a maioria dos outros simbiontes gerados por Carnificina e Venom. Venom 2099. No universo da Terra 928, ambientado no ano de 2099, o simbionte Venom passou por mutações que lhe deram novas habilidades, como saliva e sangue ácidos, além de um aumento significativo de inteligência e poder de ameaça. No entanto, esse simbionte avançado estava ligado à Pedra Kron, que pretendia usá-lo apenas para atormentar o Homem-Aranha de 2099. O vínculo molecular de Kron com o simbionte o transformou de forma extrema, mesmo quando ele estava em sua forma humana. Ele possuía força e agilidade sobre-humanas, superiores à do Homem-Aranha, e era capaz de se recuperar de ferimentos que seriam fatais para qualquer outro. Além disso, podia criar filamentos semelhantes a teias a partir de uma substância alienígena e transformar suas próprias moléculas em uma substância aquosa, graças à sua pele adaptável e aos poderes de mudança de forma. Mania! O simbionte Mania, também conhecido como Maníaco, foi criado pela corporação Ararat. Ele era um clone do simbionte Venom, feito a partir de um pedaço da língua do próprio Venom. Bob, que tinha planos de erradicar toda a vida na Terra, pretendia usar o simbionte para alcançar seu objetivo. A tenente Patricia Robertson dos Estados Unidos acabou se conectando com Mania. Ela controlava o clone por meio de um colar cibernético e planejava usá-lo para matar Ed Brock, o Venom original. No entanto, as ações de Bob fizeram com que o clone se fundisse novamente com o simbionte original, tornando o Venom ainda mais poderoso. Apesar disso, o plano de Bob de destruir toda a vida na Terra nunca deu certo. Mais tarde, o ex-soldado Flash Thompson se uniu ao Venom e se tornou o agente Venom. Durante seu tempo como professor substituto de educação física na Filadélfia, Jack O'Lantern tentou matar um de seus alunos, Andy Benton, com gás venenoso. Para protegê-lo, Flash, sem querer, acabou unindo o clone simbionte a Andy, que desconhecia sua verdadeira natureza. Andy então se autodenominou Mania e começou a combater o crime. Mania era um simbionte negro semelhante ao Venom, mas com diferenças visíveis. Tinha 6 olhos e o símbolo em seu peito se assemelhava mais a uma asa do que ao tradicional de Venom. Além disso, podia desenvolver membros adicionais, reforçando ainda mais sua aparência de aranha. Nos eventos retratados em A História Secreta de Venom, Mania tinha apenas 2 olhos. Anti-Venom! O Anti-Venom foi formado a partir dos restos do simbionte que ainda estavam dentro do corpo de Ed Brock. Esses restos foram combinados com os poderes de Martin Lee, mais conhecido como Senhor Negativo, criando um ser artificial que, em algumas ocasiões, agia como herói. O Anti-Venom surgiu de forma não intencional, como resultado de uma sequência de eventos envolvendo Ed, que estava morrendo de câncer, e Mac Gargan, que havia sido temporariamente ligado ao simbionte Venom. Com a ajuda de Martin Lee, o diretor da Fist, o câncer de Ed foi curado usando as habilidades de manipulação de luz de Lee, mas ele acabou sofrendo efeitos colaterais inesperados. Quando o simbionte Venom tentou deixar Gargan e se conectar novamente a Brock, os restos do simbionte se misturaram à biologia recém-alterada de Ed e deram origem a uma nova entidade, o Anti-Venom. Essa criação acidental acabou se tornando um dos simbiontes mais poderosos de todos os tempos. O Anti-Venom tinha pele branca, rosto preto e um emblema de aranha no peito. Ele possuía
todos os poderes típicos de um simbionte, mas sua habilidade mais notável era o toque purificador, que podia ser extremamente doloroso ou até fatal para outros simbiontes. Esse toque também podia afetar o Homem-Aranha, fazendo ele perder temporariamente seus poderes. Bizarnage! Na década de 1990, a Marvel e a DC se uniram para criar uma série de Oni-Shots ambientados em um universo misto chamado Universo Amálgama, situado na Terra 9602. Nessas histórias, personagens das duas editoras se combinavam em uma única entidade, unindo heróis e vilões em uma só personalidade. Um desses personagens era o Bizarnage, uma fusão do Carnificina e Bizarro, que acabou conquistando um lugar especial na família dos simbiontes. O Bizarnage foi criado pelo Projeto Cadmus através da replicação sintética do DNA alienígena. Infelizmente, o experimento deu errado e o simbionte cristalino se libertou de seu tubo embrionário, causando destruição e caos no Projeto Cadmus. Mas o Garoto-Aranha, uma fusão do Homem-Aranha com o Superboy, conseguiu derrotar o Bizarnage e salvar o dia. O Bizarnage possuía a maioria das habilidades do Carnificina e podia se conectar com qualquer hospedeiro humano, mas tinha uma obsessão, só queria se ligar ao Garoto-Aranha. Ele chamava de bizarrice o processo de conexão com os hospedeiros humanos. Veredito maravilhoso, né? E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!